A construção civil é o ramo da economia muito importante porque gera muito emprego rápido e também gera valor, gera riqueza e gera transformação, né? Então, construção civil é o tema do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de construção civil, mas não é qualquer construção não, é a construção enxuta, uma nova metodologia de conduzir a construção civil de uma forma muito eficiente, econômica e muito bem qualificada. Nós vamos tratar deste assunto com duas engenheiras civil. Estamos no mês de março, mês da mulher, então nada melhor do que homenagear as mulheres com a professora Tatiana Amaral e a engenheira civil Cristiane Moreschi. As duas são engenheiras, né? Então muito obrigado pela presença de vocês aqui, sejam bem-vindos ao Papo Dinâmico. Muito boa noite, começando aqui pela Tatiana Amaral. Eu que agradeço, muito boa noite a todos, e o assunto é muito interessante, né? Falar sobre construção enxuta é algo que é necessário nos dias de hoje, que a gente cada vez mais tem buscado inovação, né? Inovar a construção, buscado reduzir os custos e sermos mais competitivos. Então agradeço essa oportunidade de nós estarmos aqui. Ok, Cristiane Moreschi, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, professor, obrigada também. E é um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente poder falar um pouquinho de como a gente trabalha, né, dentro da obra com a construção enxuta. A gente está implantando isso, é uma coisa que a gente tem trazido para dentro do chão de fábrica, do chão de fábrica da obra, que a gente, por muitos anos, foi considerado atrasado, né, no sistema, e hoje a gente está tentando chegar também na questão da industrialização da indústria da construção. Perfeito. E o que é, vamos começar pela Cristiane mesmo, o que é construção enxuta? Bom, a construção enxuta, ela trabalha em cima daquilo que a gente tenta trazer o sistema, né? Você reduzir o tempo de trabalho, reduzir os passos de trabalho dentro do seu processo construtivo. Então, a gente pega um serviço que tem na obra, dentro a gente faz a análise daquele serviço e tenta tirar tudo aquilo que não agrega valor. Então, a construção enxuta é você analisar um serviço que você está executando e perceber aquilo que ele gera ou não valor para o cliente, né? Na verdade, esse trabalho, eu pagaria por isso, né? Você pagaria por esse serviço? Então, a construção enxuta traz essa informação e a gente tenta agregar dentro dos nossos trabalhos também. Isso não pode, de repente, empobrecer o conceito da obra? Porque se está em conta a economia que vai fazer para o cliente, isso não poderia gerar uma construção assim meio medíocre, porque acaba se adequando à realidade do cliente? A ideia não é essa, a ideia por trás é reduzir desperdício. Então, eu vou manter a qualidade, eu vou manter desempenho, nós temos as normas técnicas para isso, e eu vou agregar valor ao produto sobre a ótica do cliente, ou aquilo que o cliente valoriza. Eu tenho que levantar, eu tenho que conhecer meu cliente também, e reduzir todos os desperdícios do processo produtivo. Para isso, eu preciso conhecê-lo, padronizá-lo, eliminar aquilo que não agrega valor e conseguir a melhor eficiência possível, a maior eficiência possível. Vamos ver se eu entendi. Vamos imaginar assim, você é da Bambuí, né? Da construtora Bambuí, que é empreendedora e incorporadora, né? Ela vai, porque tem um cliente, uma pessoa específica, tal, mas tem um cliente que é, por exemplo, vocês fabricam, né? Constroem apartamentos. Então, um prédio de 40 andares, sei lá, constrói lá 80, 160 apartamentos. Então, o cliente aí é mais uma ideia, né? Do cliente. Como é que seria uma construção enxuta, levando em consideração levantar um empreendimento com 100, 200 apartamentos? Esse cliente é um cliente anonimizado, né? Um cliente que não tem um nome específico, não é uma pessoa física concreta. É um cliente que vocês fazem uma prospecção na praça e define qual é esse cliente.
a construção enxuta, ela começa nessa fase de prospecção, depois desenvolvimento de projeto, regularização, né, dessa obra, a construção e depois a comercialização. Todas essas etapas passam pelo processo de construção enxuta? Essa parte que você falou, ela é geralmente a parte da incorporação, né? Então, assim, a gente trabalha realmente, faz pesquisa de mercado para saber o que o cliente gostaria de ter. Vai ser, o que você gostaria de ter na sua casa? Eu queria um banheiro que tivesse uma banheira. Então, se a gente vê que a maioria dos clientes quer uma banheira, então nós vamos trabalhar para colocar essa banheira dentro do empreendimento. E com relação aos projetos, tudo que a gente faz na incorporação, a gente leva para a construção. Porque se um projeto foi bem feito, bem trabalhado, organizado, na hora de executar, eu vou conseguir trazer uma construção enxuta. Então, eu consigo ter tarefas, né? As tarefas bem feitas, porque o projeto já vem bem detalhado. Hoje a gente tem trabalhado isso, a parte da incorporação, que a gente tem um engenheiro responsável lá também. Então, assim, ele é responsável por tentar fazer toda a integração do projeto, para que, de forma que a obra, a hora que pegar esse projeto, ela vai executar conforme foi planejado. Porque a gente teve muitos erros, não só a Bambuí, mas outras empresas, muitas vezes, por projetos que não foram compatibilizados, né? Então, já começa aí a nossa redução de desperdício. Porque a falta de compatibilização de projeto também gera desperdício dentro da obra. Porque o cara vai executar, né? A hora que a gente vai executar, não, aqui passa uma tubulação, então aí vamos voltar ao processo porque tem que corrigir o projeto. Então, a ideia do Lean Construction já começa lá no nascimento do projeto. Você falou Lean Construction. Lean Construction, Construction, que é a construção enxuta. Sim. Lean Construction é a expressão em inglês de construção enxuta, é isso, né? Isso. Ok. Tá, professora Tatiana, em relação a isso, o que a senhora tem a dizer? Na verdade, a implementação Lean, ela não é só dentro do ambiente da construção, dentro do ambiente da produção. Ela é possível de ser implementada na etapa de projetos, que é o que a Cristiane tinha comentado anteriormente, na etapa de planejamento e controle da produção, no pós-obra, enfim, envolve todo esse arcabouço, desde a parte da incorporação até a entrega final. Então, tem muito a ver com princípios, né, filosofia, princípios, conceitos e ferramentas. Quando a gente fala isso, significa que eu quero aumentar a transparência de um determinado processo. Esse processo pode ser de produção ou de projetos, o que ela tinha comentado. Aí remete, inclusive, à etapa de projetos, né, sobre compatibilização, sobre BIM, né, o Building Information Modeling, que traz essa transparência, esse detalhamento de informações necessárias para que não tenha problema no momento da execução. Então, eu falei de um dos princípios, né? Que é um dos principais princípios da Lean Construction. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos entender. Eu quero continuar entendendo melhor esse Lean, como é que é? Lean Construção. Escreve assim, construção, né? Com T, né? Construction. Mas em inglês fala construction. Daqui a pouquinho a gente volta para clarear um pouquinho mais esse método Lean, tá bom? Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite, e nas redes sociais, lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico, ok? E hoje nós estamos falando de construção enxuta, construção civil enxuta, é construção civil mesmo, né? Especificamente com as duas engenheiras, a Cristiane Moreski, que é engenheira e gestora, planejamento e custo, certo? E a professora Tatiana Amaral, que é professora titular da UFG, na área de... Qual área que a senhora dá aula de engenharia? Eu atuo na Escola de Engenharia Civil e Ambiental, mas especificamente na engenharia civil. E aí a área de atuação é gestão da produção. Ah, gestão da produção. Porque a engenharia é uma área ampla, né? Eu lembro que tem pontes, tem estrutura, tem tecnologia dos materiais. Isso. Tem um monte de coisa, né? Maquinário, equipamento, né? Então,
é grande a área. Só trabalha na área de gestão. Gestão da construção. Então, toda essa parte de construção civil e assuntos relacionados à gestão, parte de implementação de sistema de gestão, englobam a minha área. Tá, mas assim, um canteiro de obra. Vamos para um canteiro de obra. Vamos imaginar aqui um canteiro de obra. Um canteiro de obra tem lá uns tapumes que cercam a obra, né? Geralmente tem umas máquinas que furam os buracos e tem um monte de máquina que caminhão chega cheio de concreto, girando, enfiando concreto no chão, com ferragem e tudo mais. E ali tem uma distribuição, né, no canteiro de obra. Tem o departamento pessoal, que é o carinha lá que faz os contratos dos operários que trabalham na obra e tal. Tem um almoxarifado que controla a entrada e saída de materiais. E o que mais tem na obra? O próprio canteiro, onde a obra está sendo executada, e tem os espaços, alojamento, banheiro, essas coisas tudo. Onde estaria o enxuto aí nessa obra? O enxuto está, na verdade, em todas as etapas que precedem e no próprio canteiro. Então, é na forma de organizar. Esse canteiro, essa posição dos equipamentos, ela deve ser pensada. Caso contrário, eu vou ter manuseios ou transportes excessivos que devem ser eliminados. O transporte é uma das perdas mais significativas de produção que nós temos dentro do canteiro. Perdas por transporte material, perdas por movimentação desnecessária, perdas por duplo manuseio. Se o material chega direto e é aplicado, é uma economia que se realiza nisso aí? Se o material chega direto e é transportado onde ele vai ser aplicado, que nós chamamos de cross-docking, né? Que é a distribuição direta, aí ele é melhor aplicado ou melhor utilizado em termos de otimização desse processo do que se ele fosse armazenado ali num pavimento térreo e depois transportado para o pavimento que ele vai ser utilizado. Então, na verdade, isso é só um detalhe de um universo imenso que estão as perdas de produção. Qual a diferença entre construção enxuta e produção enxuta? Tem diferença? Tem diferença. A produção, bem, vamos lá para as origens, né? Na verdade, esse termo construção enxuta, ele é muito recente, ele é de 92, mas lá em meados de 50, pós-guerra, toda a teoria da produção enxuta foi originária do sistema Toyota de produção. Então, vem lá de Taishi Ono, por isso que às vezes alguns termos são todos termos em japonês. Veio do sistema, veio da manufatura. Então, na verdade, nós tínhamos 5 princípios: valor, fluxo de valor, produção puxada, perfeição e fluxo contínuo. Esses princípios foram transportados foram adaptados para a construção civil por um finlandês chamado Koskela, em 11 princípios. Isso que pode ser implementado dentro da construção civil. Aí tem a ver com transparência, redução de variabilidade, aumento do valor sobre a ótica do cliente, que a Cristiane já tinha comentado, redução do número de passos e partes e dependências. Então, esses conceitos foram transportados e podem ser implementados na construção civil. Mas isso também, depois de alguns anos, foi adaptado para ambientes de escritório. Então, nós temos o Lean Office. Então, hoje em dia, o Lean Construction, ou a construção enxuta, é apenas uma perna da possibilidade de implementação dos conceitos Lean. Tá, como se dá na prática a implementação desse método? Bom, é um método, é uma teoria? O que é? Eu acho que é uma cultura. Uma e cultura é uma coisa que você não implanta de um dia para o outro, né? Então, assim, geralmente leva tempo. Lá na Bambuí já tem 2 anos que a gente está implantando essa cultura com os nossos funcionários. E uma das coisas que a Tatiana citou foi a questão da transparência. Então, o que ele traz para a gente? Hoje a gente trabalha muito com o pessoal fazendo tarefas. Então, a transparência dele saber o quanto ele vai ganhar no final da tarefa dele já é um passo também dentro do Lean. E a gente utiliza algumas ferramentas que é capaz de trazer isso para o funcionário. Então, assim, algumas ferramentas que nós estamos utilizando hoje, o funcionário, ele próprio, fala que começou o serviço, ele próprio fala que terminou e ele sabe quanto ele vai ganhar, porque eu vou colocar ele nessa tarefa e ele sabe quanto que ele vai ganhar na hora que ele terminar a tarefa. E a parte de transportes também. Então, assim, na hora de fazer um canteiro de obra, o que a gente imagina? Onde eu vou pôr o elevador cremalheiro? Então, é perto da betoneira, porque se eu
quando eu fizer uma massa, eu vou ter um transporte menor aqui. Então, toda essa parte de estudo de canteiro é feito lá. O almoxarifado, então o que nós vamos fazer, o que a gente vai deixar de estoque no almoxarifado. Existem coisas que eu posso comprar e já entregar na hora que eu for usar, eu não vou correr o risco de ter atraso na obra, então tudo isso é estudado. Essa metodologia, vou dizer assim, ela é amplamente já praticada aqui no Brasil ou está sendo implementada agora? É uma novidade recente? Não é novidade. Na verdade, nós temos aí quase... Na construção civil. Claro. Na construção civil ainda não, também não é novidade. Sim. Na verdade, a gente tem relatos de implementação, experiências de implementação em meados de 2000. Então, nós já temos aí 23 anos de implementação. Aqui em Goiânia ainda, algumas empresas estão assim, em processos iniciais, mas nós temos aí transmitido esses conceitos, né, essa filosofia, vamos falar filosofia Lean, para essas empresas construtoras, para os seus gestores, há mais de 10 anos. E hoje o polo de implementação Lean, sem dúvida, é Fortaleza, né? Assim, nós temos ali até pelo grupo, referenciando o grupo do Inovacom, que é um grupo de inovação na construção, que foi responsável muito por essa implementação inicial. E por interesse das próprias empresas, elas continuaram implementando e são exemplos aí no Brasil. Mas nós temos práticas, às vezes a empresa como um todo não implementou Lean, né? Assim, a implementação não é completa, mas nós temos algumas ferramentas implementadas. Então, às vezes nós temos um quadro de painel luminoso que chama Andon, um Kanban, que é um cartão de produção, mas gestão pode ser à vista. A gestão à vista também, que é transparência, né? Busca diminuir a variabilidade do processo. Então, essa filosofia, ela independe do ambiente tecnológico. Pode ser implementada em qualquer ambiente tecnológico, desde o mais rudimentar até o mais sofisticado. Sim. Ou precisa ter um ambiente altamente tecnológico? Eu entendo que a tecnologia, ela é um braço da implementação. Ela não é uma condição para se implementar, mas a gente utiliza hoje bastante tecnologia. No canteiro de obra, na parte de projetos, por exemplo, a gente hoje, se você for no canteiro de obra, você vai ver um QR Code lá e se você colocar seu celular, você vai abrir o projeto que está sendo executado naquele momento. Entendi. Então, você consegue enxergar antes o que acontecia. Se você imprimia o projeto, ia para o canteiro e ficava lá um projeto, às vezes estava desatualizado, obsoleto. Então, hoje, assim, na mesma hora que é feita a troca lá dentro do escritório, na obra, se ele clicar, ele já vai ter o projeto atualizado. Então, a condição de erro é muito menor, né? Então, a possibilidade. Os 11 princípios de que vocês falavam, acho que a professora Tatiana que falou, 11 princípios que são implementados, que podem ser implementados em qualquer ambiente industrial, mas também na construção civil. E esses 11 princípios, existe software hoje que já absorve, que incorpora esses princípios, e a pessoa basta, digamos, operar esse software para implementar, digamos, a filosofia Lean na construção? Não existe nenhum software, fica aí a dica, né, para o mercado, não existe um software de implementação dos princípios ou dos princípios da Lean Construction. O que existem são plataformas de gestão que utilizam vários dos conceitos, principalmente na etapa de planejamento e controle da produção. Os pilares da construção enxuta, eles estão relacionados ao JIT, que é o Just in Time, então justo a tempo é só quando eu vou precisar, quando eu for utilizar, eu busco esse material, e o TQM, que é o Total Quality Management, que é a qualidade total. Então, tudo aquilo que tem a ver com planejamento e controle da qualidade também tem a base dos princípios Lean. Então, respondendo a sua pergunta, todos os softwares relacionados ao planejamento e controle de produção. Ah, ok. Então tá, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, né? E vamos ver quais são as vantagens de implantar a filosofia Lean como é que é? Construction na construção civil. Daqui a pouquinho.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos aqui hoje falando de construção enxuta, da filosofia Lean, que é uma cultura, né, de produção da construção civil de forma bastante econômica. Então isso favorece os pobres, né? É possível implementar essa tecnologia Lean numa construção mais popular? Então, a ideia que vem por trás, a original, tem muito a ver com esse assunto. Mas às vezes os caras querem reduzir custo para aumentar a margem de lucro, mas não necessariamente baixar o preço. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Não é aumentar a baixar margem também de o preço. lucro. É diminuir desperdício de produção e aumentar a eficiência de processo. Pois é, agora a gente está na moda aí, o novo presidente já lançou, né, o Minha Casa Minha Vida. Então, implantar isso no Minha Casa Minha Vida pode propiciar mais construção para o povo? Mais casas para o povo? Possibilita ter menos desperdício, porque eu acho que possibilitar mais construção talvez envolva outras questões, né? Mas vamos pensar numa produção de 500 casas, 1.000 casas, 1.500 casas. Uma curiosidade. A senhora é professora da Universidade Federal de Goiás, a senhora é federal, certo? Certo. E o Minha Casa Minha Vida é um programa federal. A senhora sabe dizer se nesse programa tem alguém especializado na filosofia Lean? É uma boa pergunta. Uma boa sugestão para o presidente, né? É uma boa sugestão. Para quê? Para que a gente possa aproveitar melhor o recurso e fazer mais casas, né? Então vamos voltar sobre essa questão Sim, do pois governo, não. né? Hoje em dia nós temos o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Okay. Qual que são as duas questões que envolvem, inclusive, a questão do Programa Verde Amarelo, Minha Casa Minha Vida? É aumento de produtividade, redução de desperdício, aumento da padronização e isonomia competitiva. Então, se a gente for ver, o que tem por trás disso? Conceitos ou princípios também relacionados ao Lean. Talvez não tenha esse termo Lean Construction dentro desse ambiente, mas nós temos com certeza um programa governamental ligado ao Ministério, né? Então, de âmbito nacional, para a garantia de qualidade, produtividade e redução de desperdício. E em gestão se fala muito de eficiência e eficácia. Como é que o Lean se relaciona com esses dois conceitos, eficiência e eficácia? Ele procura abranger os dois ao mesmo tempo? Porque uma coisa pode ser muito eficiente, mas não ser eficaz. Não ser eficaz. Ou alguma coisa muito eficaz, mas feito de uma forma não muito eficiente. O Lean procura justamente fazer uma síntese entre esses dois conceitos? Principalmente, porque eu preciso, na quantidade certa, no que é desejado, né, e no momento certo. Então, quando a gente fala assim, de onde que veio o Lean? Período pós-guerra, recessão, eu não tenho mão de obra, eu não tenho material, eu não tenho recurso. Então, eu preciso fazer a mesma quantidade de serviço, com a metade do tempo, com a metade de recurso, exatamente o que é demandado, o que o cliente deseja. Ou seja, eu não vou produzir nada além do que ele não vai consumir. Então, se a gente for ver dessa forma, né, eu não estou diminuindo a qualidade, eu estou só aumentando o valor daquele serviço oferecido dentro do mínimo recurso utilizado. Mas a implementação desses 11 princípios da filosofia Lean não pode, de repente, engessar a construção, ao invés de agilizar, faz atrasar mais? Imagina lá 100, 200 operários trabalhando numa construção e todos tendo que seguir os princípios Lean. De repente, isso não pode atrasar o operacional ao invés de agilizar? Olha, pensando na questão da produtividade, eu penso que se eu tenho um modelo a seguir, então se eu padronizo esse modelo, fica muito mais fácil de ser executado do que cada um fazendo do jeito que acha que é. Então, por isso, até o programa do PBQPH, ele veio para ajudar a gente até dentro da parte da filosofia Lean, sim. Porque quando eu padronizo um sistema, uma produção de um serviço, uma alvenaria, então eu vou pegar as boas práticas da alvenaria, então eu tenho um pedreiro que é o top dos tops lá. Então ele tem um processo que ele trabalha e ele produz mais em menos tempo com menos desperdício. O que eu vou fazer? Eu vou analisar o serviço dele, vou ver se aquilo se encaixa e vou tentar escrever para que todo mundo possa fazer igual. Porque eu quero que eu tenha maior produtividade e menos desperdício dentro da obra. Então, se alguém vai trabalhar na minha obra, eu tenho um padrão de execução. Se você olhar uma obra hoje e, de repente, se ela não tem um padrão de execução, aí você vai olhar, principalmente prédio, né? Aí você olha de um lado, tá
tá a alvenaria torta, do outro lado tá a alvenaria bonita, então eu falo assim, uai, mas essa obra não tem padrão? Então, isso também, até antes da execução, né, o cliente passa, eu comprei aquela obra, nossa, mas essa obra tá muito estranha, né, eu vou morar aí, será que eu acho que eu vou, né, vou esquecer desse aqui? Então, assim, até mesmo antes de entregar o processo, a gente tem que ter todo o cuidado para não causar futuramente também manutenções, né? Tá, de forma prática, quais desperdícios pode haver com a filosofia Lean? Nossa, são vários, na verdade. A gente pode citar uns 9 desperdícios. Então, vamos lá. Transporte, movimentação desnecessária, duplo manuseio, superprodução. Mas um bom planejamento poderia evitar isso. Essa é uma boa questão, professor. A gente sempre fala um bom planejamento, né? Mas muita gente questiona, para que eu vou planejar se eu vou replanejar, né? Então, assim, o planejamento, ele é muito suscetível a uma série de questões. Então, se chove, se tem uma pandemia, isso interfere no planejamento. Se tem algum material que não está sendo fornecido, também interfere no planejamento. Nós temos 3 níveis de planejamento que está dentro dos princípios, até dos conceitos da filosofia Lean, que é planejamento de longo prazo, que é até o término da obra, planejamento de médio prazo, que é em torno de 4 meses, e o planejamento de curto prazo, que ele é operacional, que é 1 semana. O de longo prazo, ele é mais estratégico, ele está em nível gerencial, define quanto que eu vou gastar e quanto que vai durar a obra. O de médio prazo, ele é mais estratégico. Teoricamente, todos os problemas deveriam ser resolvidos em médio prazo, mas não são. Aí você vai apertar aqui a Cristiane, né? Falei assim, ó, que é o curto prazo. Será que de fato a gente consegue garantir que não vai faltar material? A gente vai garantir que não vai faltar mão de obra para aquela execução? Nós iremos garantir o que está no projeto vai ser de fato executado? Tem uma série de questões que permeiam, que precisam coloca ser as restrições de projeto, que a gente fala, né? Então, Cristiane, isso é que me preocupa aqui, porque quando você fala que a filosofia Lean faz uma coisa customizada ao cliente, né? Você procura conhecer o cliente, você também falou isso, para fazer. Só que uma obra que dura 2 anos, pode ser que você define um cliente hoje que daqui 2 anos ele não existe mais. Mas aí a gente... Eu acho que isso, assim, quem faz as pesquisas, né, é muito raro ter muita mudança drástica no mercado. Hoje, se você for olhar os empreendimentos que estão por aí, são bem parecidos. Todas as mas as construtoras resolveram fazer iguais? Não, elas resolveram ouvir as pessoas que querem. Então, todo mundo tem eu quero uma varanda. Não, eu quero uma varanda gourmet. Não, eu quero piscina, eu quero isso. Então, assim, a gente procura trazer para o cliente resolver as necessidades do cliente, né? Então, essa é a nossa filosofia. A gente está para poder trazer melhorias para ele. Tá, então podemos afirmar que a filosofia Lean, com esses 11 princípios operacionais, não sei se é isso, mas princípios operacionais, ela aumenta a produtividade da construção civil. Ou seja, se faz mais com menos custo e com menos tempo. Isso é garantido. A ideia é a gente conseguir isso. Possibilitar isso. Dentro do canteiro de obra, como que a gente trabalha? Na padronização dos serviços, né, que a gente chama nas instruções de trabalhos, e também na questão da logística, né, que a gente usa muito a logística tanto de canteiro quanto de materiais. Então, tem a kitização de itens. Então, eu tenho um kit, eu tenho um banheiro, eu vou lá e faço o kit da hidráulica. Então, eu já diminuo o tempo que o encanador vai estar lá montando e tal. Então, eu já deixo o kit pronto, ele pega o kit, vai lá e instala. Eu reduzo o meu prazo. Eu reduzindo o prazo de execução também da obra, eu consigo reduzir muitas vezes até o preço. É verdade. Então, se eu consigo negociar, porque aí entra a negociação. Muitas vezes eu faço o orçamento hoje, com preço. Por exemplo, pandemia. Ninguém esperava uma pandemia, né? Então, eu fiz um orçamento no começo, antes da pandemia ser declarada. A pandemia chegou. 1 ano depois, nós tivemos escassez de transporte, escassez de matéria-prima. Então, assim, de repente, todos os materiais que a gente tinha negociado a um preço ótimo, foram o dobro. Triplo. Cimento,
compensado, que foi 3 vezes o preço na hora de fechar. Então, assim, isso daí não estava lá na gestão de risco que a gente faz. Hoje todo mundo já está pondo a pandemia na gestão de risco, mas ninguém imaginava uma pandemia dessa amplitude, né? Mas assim, então toda a análise que a gente consegue prever na parte de projetos, na parte de orçamento, quando leva para a obra, você consegue reduzir muita coisa. Tá aí, mas hoje tem um monte de software que simula a construção, né? Sim. Na verdade, a gente já constrói virtualmente, né? Realiza, executa toda a obra virtualmente. Aqui não ajuda a minimizar eventuais riscos no futuro? De projeto, sim. De desempenho, sim. Agora, quando a gente fala de produção, sem dúvida você tem que começar a obra para acontecer. Mas, assim, pode ser previsto dentro do planejamento, a parte física e financeira, os custos e prazos. Isso pode ser previsto. Ok. Daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos falar da mão de obra qualificada nessa filosofia Lean em Goiânia, né? E também de eventos, cursos, treinamentos que existem nessa área. Você que está curioso aí, então aguarda só um pouquinho que a gente volta e você vai saber de tudo. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de construção civil enxuta, né? A Lean, aquela assim que otimiza, né, todos os custos e recursos da construção civil. Com as duas engenheiras aqui, a professora Tatiana Amaral e a professora Cristiane Moreschi. Esse nome é italiano, né? É italiano. Moreschi. Professora, obrigada. Engenheiras, né? Ela é especialista em gestão da construção civil, gestão de custo e planejamento. A professora Cristiane Moreschi. E a professora Tatiane Amaral, ela é professora titular da Federal. Para ser titular tem que ser doutora, PhD lá, né? Na verdade, titulação é uma banca, você passa por uma banca, para uma avaliação depois já está lá há muito tempo. Apesar dela ser jovem, mas só para registrar que as mulheres, claro, têm que continuar conquistando muitos espaços ainda, tem muita coisa para ser feita para que elas possam, né, ser reconhecidas e respeitadas na nossa sociedade, mas dizer que tem exemplos honrosos aqui, temos a felicidade de conviver com vocês aqui, com essa qualidade toda, né, e para a nossa sociedade, para o Brasil, que certamente nosso país é melhor com a presença de vocês atuando aí de forma tão qualificada. Né? Mais uma vez, nossos parabéns. Obrigada. Mas então, vamos voltar à tecnologia, à filosofia Lean. Filosofia Lean. Né? Nós já falamos que a tecnologia pode ajudar e tal, mas a tecnologia Lean, ou a filosofia Lean, engloba desde a gestão da produção até a finalização do projeto, que é a conclusão da obra, né? Conclusão do que foi projetado. Né? Envolve todas essas etapas. Envolve. E todos os níveis estratégicos também de um empreendimento. Então, desde a parte de planejamento, elaboração de projetos, execução. Então, né? aquela pergunta que eu tinha feito no bloco anterior sobre o cliente, que nós podemos fazer, né, um projeto para um cliente hoje, daqui 2 anos, quando a obra estiver pronta, o cliente já não existe mais, já mudou, a sociedade muda, o cliente muda e tal. Esse risco pode ser minimizado. Ele é minimizado, até mesmo porque hoje nós temos a gestão de riscos. Isso faz parte também do conceito Lean, né? Eu quero estabilizar a produção, eu não quero ter surpresa, eu quero antecipar os meus problemas. Então, tem muita relação. O cliente, ele pode mudar sim, mas ele não muda ao ponto de tornar inviável a comercialização de um empreendimento. Então, quando eu vou lançar, e o Lean pensa muito nisso, né? Eu vou determinar qual que é o meu cliente, qual que é o perfil do meu cliente e vou fazer um produto que seja consumido, seja um sucesso de venda. Ele vai ter alta lucratividade e viabilidade, a rapidez de vendas. Na verdade, os empreendimentos, né, hoje já são lançados e vendidos, né? Praticamente, antes mesmo de começar a construção, já está tudo vendido. Se ele é um sucesso de venda, sim, essa é a ideia, né? Essa questão de você conseguir vender antes do próprio lançamento já está dentro dos estudos. Porque aí você fez a viabilidade. Do produto,
viu que tem alguém querendo e a hora que você coloca ele no mercado, aí vai acabar, né? Aí entra a lei da escassez. Porque a gente está numa época que a gente compra muito mais a imagem do que o produto mesmo. Então, antes de começar a construção, a apresentação desse projeto deve ser um elemento decisivo para a venda dele, né? Hoje a gente utiliza muito os apartamentos decorados para vender o produto, né? Então, antigamente você via uma planta, tinha lá o desenho. Hoje você entra no ambiente do apartamento, tem aquela sensação de que daqui 3 anos eu vou morar aqui, daqui 2 anos eu estou morando aqui dentro. Então você consegue ter uma visão de futuro daquilo que você está comprando. Agora, temos, felizmente, em Goiânia, muitas construções aí acontecendo, várias outras que estão sendo planejadas e tal. Essa filosofia Lean, tem profissionais hoje capacitados em Goiânia para atuar em todas essas construções e implementar a filosofia Lean nelas? Eu entendo que a gente está se capacitando. Dia 23 de março está previsto o 23º Fórum Lean. Vai ser aqui em Goiânia esse evento? Vai ser aqui em Goiânia. É a segunda vez que esse evento vem para Goiânia e a ideia de estar aqui é englobar também o agronegócio. Como eu falei anteriormente, não é só na construção civil. Lean é possível de ser implementado no ambiente têxtil, né, na indústria têxtil, na indústria automobilística. Então, nesse evento, vão ser 2 dias de evento, o primeiro dia só com palestras, o segundo dia com workshops relacionados a essa temática. E dentro dos palestrantes tem representantes da indústria têxtil, da indústria automobilística, da indústria da construção civil, além também de representantes da indústria farmacêutica também. Nós temos lá, né, palestrantes. E onde vai ser isso, professor? Vai ser lá no Hotel K. Dia 23 de março, aí onde o dia fica inteiro. O Hotel K, hein? É da 136. 136, lá na 136. Setor Oeste. Setor Oeste. Setor Oeste, ok. E está aberto para todo mundo? Está aberto ao público, as inscrições estão abertas, né? É possível de realizar as inscrições não só no fórum, como também nos workshops que serão no segundo dia. E quem está promovendo esse evento? É o Grupo Lean, Grupo na Lean. verdade. Eu vou fazer eu vou ministrar uma palestra lá relacionada a perdas na produção, perdas por improvisação e levar alguns cases, né, de medições dessas perdas na produção, tanto aqui em Goiânia quanto em Fortaleza. E que perdas são essas, professor? Pode adiantar, dar um spoiler aqui para nós? Posso. São chamadas perdas por making do. Perdas por improvisação. Então, o que acontece? Às vezes, o serviço está pronto para ser executado, mas falta alguma coisa. Às vezes, falta informação, falta material, falta mão de obra, falta equipamento, falta o equipamento de transporte e o funcionário dá o seu jeitinho para executar. Okay. E isso vai gerar uma perda futura. Ok, então vai ser lá no Hotel K, na rua 136, Setor Oeste, ok? Dia 23 de março. Mas não é só 23 de março, são vários dias. 23 e 24. Okay. Aí nos 2 dias vão ter as palestras e vão ter momentos de workshop. Ok. Tá, e a Bambuí vai participar disso também? Ainda não. Quem sabe? Então, lá na Bambuí não falta especialista nessa área. Bom, lá na Bambuí a gente, inclusive, nós contratamos uma engenheira de produção para nos ajudar nessa implementação dos processos, né, também de Lean. Essa não é uma área necessariamente da engenharia civil. Engenharia de produção... Ela veio de lá, né, mas da parte de produção. Ok. Então, hoje a gente conta na obra com uma engenheira de produção para poder fazer a gente rodar melhor lá dentro essa parte de Lean, né? Então, ela tem nos ajudado. E existem cursos pós-graduação nessa área, professora? Existe. Até o primeiro curso de pós-graduação, ele foi aberto há 6 anos atrás, que se chamava CEGT, curso Gestão e Tecnologia de Produção de Edifícios, que dentre as disciplinas tinha uma disciplina chamada Construção Enxuta. E hoje, essas cadeiras, né, relacionadas à construção enxuta são ministradas dentro da Faculdade de Ciências e Tecnologia, dentro do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, que é um programa de mestrado, e na especialização também de construção civil. Mas hoje, eu estou trazendo para o UFG, é claro, né, que é o meu universo.
Mas tem hoje no mercado vários cursos Lean disponíveis para quem tiver interesse, vários cursos, mini cursos, né, e capacitações. Disponíveis na internet também? Disponíveis Sim. na internet também, palestras disponíveis na internet, porque hoje em dia é amplamente difundido, principalmente por surpresa minha, depois eu comecei a até atuar em outras áreas, eu observei que tem muita implementação Lean no ambiente têxtil, né, na indústria têxtil, na indústria farmacêutica e, obviamente, da automobilística, que é a origem dos princípios. Agora, não basta a pessoa conhecer, estudar os princípios, ele precisa ter atitude de implementar os princípios, né? É verdade. E aí precisa de algo mais do que simplesmente conhecimento. Ele precisa de quê? De um impulso psicológico? Implantação da cultura. Implementação da cultura. Hoje no canteiro de obra a gente tem trabalhado bastante na questão da produção, entender essa cultura. Porque não é simplesmente você dar um toque de que eu comecei o serviço. É ele entender o porquê que ele está fazendo aquele serviço. Né? Então a gente... O investidor ele é meio desconfiado assim, né? Quando chega com a novidade ele já quer saber qual a vantagem que vai ter nisso. Como é que vocês vendem o peixe assim? Ó, a filosofia Lean, ela é vantajosa por causa disso e disso. Como é que vocês explicam isso para um cliente? Na verdade, nós temos uma redução significativa e é passível de comprovação. As empresas de Fortaleza que já têm assim 20 anos de implementação, elas chegaram a uma redução até de 40% de alguns custos, não estou falando do global, de alguns custos, em função dessa melhoria de processo. Padronização, melhoria de processo, redução de desperdícios de modo geral. Voltando à sua pergunta anterior, a questão da cultura é fundamental. Então, assim, às vezes a gente não sabe nem explicar o porquê que uma determinada empresa implementou tão bem dentro daquele grupo de empresas. Tem muito a ver com querer fazer acontecer, a postura do gestor. Então, lembrando que essa filosofia veio lá da origem lá do sistema Toyota de produção. É de origem japonesa. Então, assim, é buscar ao limite, ao máximo, né, a melhoria contínua de processo cotidianamente. Economia de tempo, tudo, economia de processo, redução de etapas. Vocês já falaram tudo isso aqui. Redução de etapas, do tempo de ciclo, de desperdício de produção. Então, lá, inclusive, eles têm grupos de melhoria contínua. Então, são especialistas que vão para o processo produtivo e vão identificar perdas na produção. Também conhecer bem onde estão os fornecedores é fundamental, né? E quais fornecedores. Porque não adianta querer colocar um material na construção que está longe, o fornecedor é de outro local. A sustentabilidade, né? A sustentabilidade também é importante. Se a gente for pensar, esse tripé aí, que envolve fornecedores, clientes, que é a sociedade, os gestores e tripé, eu estou falando 4, hein? E a mão de obra mesmo, né? Isso aí é tão importante, essa integração. Ok. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar. Eu quero aqui agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, viu, professora Tatiane Amaral. Agradeço. Professora engenheira civil, Cristiane Moreschi. Obrigado pela presença de vocês, professor. boa noite. Nós que agradecemos. Obrigada, boa noite. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.